YouTube, com Instagram, tudo ao mesmo tempo. E aí me perdi um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Sim, Então tá. eu, tudo Ah, certo? tudo certo. Pessoal, essa é a doutora Tatiane Domingues, colega de faculdade, colega de profissão, amiga, que atua no direito do trabalho. Estou apresentando, convidei ela para falarmos sobre um tema muito importante, um tema para falar sobre a mulher, né? E a doutora Tatiane, nós já nos conhecemos há, acho que umas 2 décadas, né? Eu acho que mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Nem vamos Vocês contar. é como comadres. Somos comadres, amiga, enfim, né? E hoje a gente veio trazer um tema bem interessante, um tema que tem uma lei em vigor desde setembro do ano passado, que é o programa, que é essa lei, ela institui o programa Emprega Mais Mulheres, né? E altera algumas consolidações à lei do trabalho. Muitas pessoas não têm ciência, né? Muitos empresários, os cidadãos, assim, os trabalhadores não têm ciência que essa lei já está em vigor, né? Embora se fala na mídia, enfim, sobre as alterações, né? Mas eu observo que muitas vezes eu converso com as pessoas, pergunto se a empresa já está adaptada e as pessoas perguntam, tá, mas o que é essa lei, o que alterou, o que trouxe de novo, né? Dentro da legislação trabalhista. Na verdade, ela trouxe várias modificações e hoje nós pegamos um pontinho dessa lei para conversar, né, doutora? Isso, essa lei ela é bem. Primeiro, né, boa tarde. Estou vendo aqui que tem bastante pessoas conhecidas: a Sim. doutora Maria Helena Petri, a Bianca Domingues, a Vanessa Camargo, a Fabiana, a Deise. Muita Bastante gente. pessoas aí querendo saber informação dessa lei, hein, gente? Olha o compromisso, hein, doutora Janaína? Muito Vamos lá. legal, muito legal, muito Então, legal. ao meu ver, esta lei trouxe assim muitas informações, muito regramento bastante importante para a sociedade em si, e Sim, não apenas para mulheres, né? Porque, assim, lendo a lei, ela traz dentro do texto ali situações, inclusive, para homens que podem se beneficiar dessa lei, porque os homens também são pais, né? Então, ela fala muito sobre a situação da mulher no retorno da licença maternidade também, né? Que seria essa proteção que essa lei trouxe para as mulheres, né? Essa situação de dar essa proteção também na volta da licença maternidade, porque o que a gente sabe que a gente pode estar mudando a nossa cultura, mas no passado, né, a mulher era descartada, por vezes, voltando à licença maternidade, descartada. Então, nessa lei tem vários tópicos aí que falam bastante sobre a situação da proteção da mulher, mas incluiu também a situação do homem, né, que a possibilidade ali do teletrabalho, do trabalho remoto, a distância, para o homem também cuidar do filho, porque o homem também tem a guarda dos seus filhos, não é mesmo? é Então, verdade. assim, vamos tentar tirar essa coisa assim do passado de que só a mulher está tendo proteção, não é isso. A gente está fazendo uma sociedade mais igualitária, né? Então, trazendo também para a lei, isso a gente acaba colocando a mulher também numa condição de igualdade, porque está trazendo também essa responsabilidade do cuidado para o homem também, porque o homem também fica em casa cuidando do filho, não é mesmo? É Bom, mesmo. mas enfim, essa lei eu acho ela muito bonita, né? Tem um monte de coisa legal ali, mas o ponto que hoje nós vamos conversar, né, Jana, é a situação de uma mudança que é a da CIPA, que eu já fiz alguns treinamentos para empresas relacionado a essa alteração, que a CIPA era chamada a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Hoje ela passou, como esta lei que entrou em vigor em março, né, que a obrigatoriedade dela foi agora em março de 2023, ela incluiu
o ar de assédio. Então, além daquela prevenção que os empregadores devem fazer dentro das empresas, aquelas empresas que têm mais de 20 funcionários que têm que compor a CIPA, eles têm que trabalhar essa prevenção sobre assédio de todos os tipos, seja moral, seja sexual. Por que isso? Porque aconteceu demais na sociedade, aconteceu demais nas relações de trabalho. Inclusive, eu fui buscar aqui a decisão que nós tivemos, que foi algo assim bem publicamente divulgado, da Caixa Econômica Federal. A Caixa arcou com 10 milhões a título de dano moral coletivo e foi obrigada a implementar várias formas de prevenção disso para não acontecer de novo. Então, assim, se tivesse tido uma preocupação maior do empregador para isso, na prevenção, isso não teria ocorrido. Então, eu vejo que essa lei, que essa situação específica aqui dessa modificação da CIPA, ela é importantíssima porque todos ganham. A empresa e os trabalhadores. Porque muitas vezes o pessoal que está lá no topo, o diretor, o proprietário da empresa, não sabe o que está acontecendo, né, no convívio ali do ambiente laboral. Se não sabe o que está acontecendo, não tem como trabalhar esse tipo de situação que pode estar acontecendo com alguma funcionária, que o assédio sexual, né, nos 99%, a vítima é a mulher, né? Verdade. Mas o assédio moral, não. O assédio moral, ele envolve, né, homem e mulher. Exatamente. Então, essa modificação da lei, ela trouxe nesse artigo 23, aqui no capítulo 7, que é as medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no ambiente do trabalho, ela trouxe novidades importantíssimas no ambiente de trabalho, que é a inclusão de regras de conduta de assédio. Então, a empresa, mesmo pequena, ela tem que incluir o seu código de ética e conduta da empresa. A empresa ela tem os seus valores, ela tem a sua missão, né? Então, isso veio para quê? Para que todos na empresa, né, fiquem sabendo, tenham conhecimento de quais são os valores da empresa, o que a empresa quer, né, dos seus funcionários, dos seus fornecedores. Então, criando um código, criando regramentos, fica muito mais claro para que todos fiquem sabendo quais são o norte que a empresa quer. Tu torna isso público. E essa lei trouxe isso, dar conhecimento a todos a respeito disso, de como devemos nos portar dentro da empresa. A questão da responsabilidade social, né, Tati? A responsabilidade social da empresa. Criar um ambiente saudável para que as pessoas possam trabalhar tranquilamente e até aumentar a produtividade, porque pessoas felizes trabalham mais, pessoas satisfeitas, felizes num ambiente de trabalho salutar, elas produzem muito mais, né? Esse é o objetivo da lei, que ela já trouxe no seu texto de lei. E é criar, né, um ambiente de trabalho saudável e seguro. Então, tendo um ambiente de trabalho seguro, saudável, onde as pessoas elas estão protegidas, elas sabem que elas vão ser protegidas quando ocorrer alguma situação, elas vão trabalhar melhor, né? Vai ter menos incidência de ausências, de faltas, inclusive também de idas, né, para o INSS, porque muitas vezes uma situação de um assédio moral, um assédio sexual, desencadeia numa doença, depressão, de um afastamento no INSS,
isso todo mundo perde na empresa. Por quê? É o empregador que perde o seu funcionário, é o colega de trabalho que perdeu o colega da equipe, que vai ter que treinar uma outra pessoa, ou talvez aquela pessoa que trabalha em conjunto com ele vai ter que assumir as atividades do colega. Então, na verdade, todo mundo perde. Exatamente. Então, num ambiente de trabalho saudável, as pessoas ficam felizes, elas trabalham melhor e trabalham sabendo que se acontecer alguma situação, elas vão ser amparadas. Por isso que a lei também trouxe o quê? Trouxe uma situação que é nova e que eu já fiz em 2 empresas, em 2 redes de empresas, que é o treinamento. Um treinamento. E esse treinamento, a lei também trouxe ali, que é para todos os níveis hierárquicos. Não Muito adianta importante. só o pessoal lá da base fazer, tem que ser o pessoal lá em cima também. Todos em conjunto devem conhecer o que é o tipo de assédio moral, o que um assédio moral pode trazer na vida de uma pessoa. Então, isso um profissional qualificado, né? No caso, advogados, eu vejo também situação de psicólogos, podem, né, ser capacitados para fazer esses treinamentos nas empresas. E outra situação também que a lei trouxe é o que eu acho muito importante e que pode estar no início agora, mas que grandes empresas já têm, já são obrigadas a fazer, é a criação de um canal de denúncia. Que isso já vem lá da lei anticorrupção, que é lá de 2013, que é da compliance, que precisa existir esse canal de denúncia de forma que seja um canal que a pessoa que seja denunciante não seja exposto, seja uma situação sigilosa, né, que com base numa denúncia, a empresa fique sabendo do que esteja acontecendo na sua empresa. Como eu falei lá no início, às vezes o proprietário da empresa não está sabendo o que está acontecendo, e aí está acontecendo um baita problemão, né? Uhum. Então, se tu conseguir identificar essa situação e ter, né, uma equipe de RH, uma equipe que vai dar esse suporte para esse acontecimento, para esse problema interno da empresa, tu vai conseguir resolver. Muitas vezes, até as pessoas não sabem que estão praticando algum tipo de assédio. É, muito importante essa colocação, porque às vezes uma brincadeira para uma pessoa, aquilo é uma brincadeira, porque está acostumada a falar daquela forma no seu ambiente em casa ou entre amigos, não é aceita como uma brincadeira no ambiente de trabalho, né? E aí aquilo ali pode estar, sim, incomodando o colega, né, ou o seu subordinado, aquela brincadeira pode estar causando algum abalo psicológico. Então, a gente tem que também ter muito cuidado com as brincadeiras, porque aquilo que parece muitas vezes brincadeira para outra pessoa não é recebido como tal. E nem todas as pessoas têm, vamos dizer assim, a coragem de se posicionar com o superior hierárquico, com o colega, principalmente quando é superior hierárquico, dizer que aquilo está incomodando. Nós, assim, no nosso dia a dia, dentro da nossa advocacia, né, nós atuamos no direito do trabalho, tanto nas 2 frentes, né, a gente pega muitas situações em que, às vezes, aparece dentro das audiências essa pessoa, mas era uma brincadeira. Mas aquilo me incomodava. Falava de uma situação minha, de uma característica física minha como defeito, as outras pessoas ficavam rindo, ficavam falando, fazendo brincadeiras ou chacotas daquilo depois que tu saía da sala de reuniões, né? Eu me sentia ofendido, eu me sentia constrangido, seja da minha forma de me vestir ou de alguma característica minha, ou, né, brincadeiras que muitas vezes colocam a outra pessoa numa situação psicológica de uma posição de inferioridade. E aquilo ali vai minando, né? Vai minando o teu psicológico. Pode ser algo que realmente outra pessoa entenda como uma brincadeira. Para ela, pode ser uma brincadeira, mas para aquela que está recebendo não é. Então, isso já gera um baita problemão para a empresa, né? E no futuro, um passivo trabalhista, exatamente, né? Vai para a esfera da justiça do trabalho, talvez seja uma indenização, né, que a empresa não esteja preparada para isso,
Então, e a gente sabe que as pessoas ficam magoadas, ficam chateadas, muitas vezes saem da empresa e aí pensam em entrar com um processo judicial só por causa daquela pessoa que estava fazendo aquilo para ela, né? Aí já querem pedir outras coisas também. Então, assim, é algo que essa lei, eu vejo assim, que é uma lei muito, que veio assim a trazer muito benefício, tanto para o empregador quanto para o empregado, porque vai poder ser tratado, né? Claro, as empresas têm que tratar de uma forma muito transparente, essa situação do canal de denúncia, né? Porque pode haver situações de denúncia contra um superior hierárquico, alguém que tenha, né, poder de decisão na empresa. Então, tem empresas maiores que hoje pela manhã eu fiz contato com uma empresa que tem uma empresa cliente nossa estava pedindo, ele não queria fazer um canal de denúncias interno, ele quer uma empresa terceirizada. Justamente, e hoje tem, né, vários tipos de empresas terceirizadas que fazem isso para justamente não ficar aquela coisa, o empregado fica com medo de denunciar. Eu vou mandar o e-mail, mas aí vão rastrear o meu IP, aí vão saber que fui eu, embora eu esteja fazendo a denúncia de forma anônima, né? Ou vai ser um telefone. Então, essas pessoas têm medo, às vezes, de ser descobertas, né? E acabam não fazendo. Então, essa empresa queria criar esse canal de denúncia, mas que não fosse feito de forma interna, e sim, né, por uma empresa terceirizada. Aí tem essa empresa de Porto Alegre, que até marquei para conversar na semana que vem, para ver e até oferecer para os nossos clientes quando necessário, né? Porque nessas duas empresas que eu fiz esse treinamento, nós acabamos criando, junto com o RH, esses canais de denúncia, né? E aí eu conversei com o pessoal, né? Expliquei, tem que ser algo muito sigiloso, né? Anonimato. E é claro, as pessoas devem ter a informação do que realmente é algo de um caso de denúncia séria, de assédio, ou é algo, muitas vezes, que as pessoas dizem, meu chefe está lá me pedindo para eu cumprir meta, né? Então, tem coisas que a gente tem que saber também dosar. Filtrar, né? E para isso, o treinamento para isso serve o treinamento de um profissional qualificado para trazer para esses funcionários, para essas empresas. O que realmente é um dano moral, o que realmente é algo que deve ser levado para um tratamento de um canal de denúncias, né? Então, eu acho que essa lei, muitos empresários, pois é, mas é mais uma lei que a gente tem que se adequar, porque daqui a pouco tem uma multa aqui, multa ali. Mas eu vejo que é algo que dá, sim, para se adaptar, e é algo que dá para pequena, para média empresa fazer também e ficar, sabe, de uma forma muito mais tranquila com os seus funcionários, tendo um canal para saber o que está acontecendo na sua empresa, que muitas vezes, né, os gestores não sabem, os diretores não sabem, e corrigir essas falhas, né? Porque muitas vezes tu consegue corrigir. Consegue. Né? A Caixa provavelmente tinha esse canal de denúncia, porque estamos falando de Caixa Econômica Federal, né? Provavelmente tinha, mas é claro, envolve algo muito mais, né? Foi uma situação de assédio sexual, sim, aquela coisa de troca de, se tu não me der esse tipo de situação, tu não vai ter esse cargo, né? Que é o mesmo. Então, são situações diferentes, assim, de um dia a dia que a gente vive mais com as empresas menores, né? Mas, assim, acho que com as empresas que a gente trabalha, de pequeno, médio porte, eu acho que é uma lei que veio, assim, olha, vem para agregar, contribuir. Eu também entendo, compreendo e vislumbro isso como uma modificação, trazendo um benefício que veio para conscientizar as pessoas, né?
para esse lado também, porque não adianta se preocupar só em cumprir a legislação trabalhista no âmbito de pagamento de benefício, das verbas salariais, enfim, da questão da saúde do trabalhador, a saúde física do trabalhador, mas a saúde mental do trabalhador é tão importante quanto a saúde física, né? A gente vive. A gente vive muitas. A pessoa fica muito mais tempo no INSS por uma situação de depressão em razão de um bullying, né? De um assédio, de algo que não consigo mais botar os pés na empresa. Né? Tem síndrome do pânico, não quer voltar para o trabalho. O problema físico, eu cortei um dedo, né? Tive um acidente aqui e ali. Em 15, 20, 30 dias, às vezes se resolve, né? Sim. Foi uma falha de equipamento, de uso de EPI, não teve uma fiscalização adequada, né? Mas essa outra situação que agora, que foi uma regulamentação que a CIPA deve cuidar e deve fornecer treinamento com regularidade, de no mínimo 12 meses, né? Uhum. Ela vem muito para prevenir esse tipo de afastamento também do INSS, que às vezes as pessoas estão afastadas. Eu recebo muitos clientes aqui, porque a gente atende muito a parte de INSS também, que as pessoas estão afastadas há muito tempo por depressão, não conseguem mais voltar a trabalhar, e sequer a empresa, elas não conseguem dizer para a empresa, ou a empresa nem sabe que o motivo um motivo que desencadeou foi o motivo da empresa. Gente, eu já enfrentei, assim, situações, assim, na Justiça do Trabalho, que um setor inteiro estava doente, por um gestor que cometia assédio moral, né? E não era nem a situação de assédio sexual, era assédio moral, né? Escolhia lá meia dúzia de subordinados, né? De subalternos, que não lhe agradava, não gostava daquelas pessoas, né? Quem agradava e lhe agradava, ela tratava com respeito. Quem não agradava, ela, né, desrespeitava, fazia piadas, comentários vexatórios, né, humilhações públicas, e a empresa adquiriu um passivo trabalhista relacionado a isso, ao comportamento daquele determinado gestor. Né? E não é uma empresa pequena, mas enfim. E temos inúmeras situações também de pessoa física que vem e relata aqui no escritório, né? Olha, doutora, mas tu não denunciou, tu não falou para fulano, tu não falou para o Beltrano. Se eu denunciasse, eu ia perder o emprego. Aí depois também eu já quis sair, não quero mais ficar lá, não quero pôr meus pés lá. Né? E aconteceu isso e aquilo, eu não quero mais voltar lá, porque ou era eu ou era fulano, ou era eu ou era fulana, né? É muito comum, muito comum. A gente atende muito aqui essa parte também de INSS, e as pessoas acabam não falando. Então, assim, a empresa, eu estou vendo agora pelo lado do empregador também, sim, a empresa acaba ficando com esse gestor, com essa pessoa que está ali, e criando um baita passivo trabalhista, né? Exatamente. Ou não tendo a produção que precisa ter adequada, não tendo uma equipe de trabalho legal, uma equipe de trabalho valorizada, que produz, né? Por causa de uma pessoa. E essa pessoa não é descoberta, por quê? Porque não chega, talvez, lá na diretoria. É o que eu digo esses tempos atrás, eu acho que já faz alguns meses, eu postei, né? Até quando vale a pena manter um gestor que comete assédio moral, que humilha, que usa palavras inadequadas, que não respeita os colaboradores? Até quanto vale a pena financeiramente ter aquele gestor? Porque muitas vezes a falsa produção, né? Não, mas começou a produzir, a gente tem uma produção melhor com aquele gestor. Tá, mas e onde é que está vindo o prejuízo? Porque aí tu tem um faturamento alto, porque ele cobra muito, porque ele é rígido, por isso e por aquilo, né? A gente está falando ele ou ela, mas enfim. Mas aí, em contrapartida, está se formando um passivo trabalhista, que as pessoas vão saindo da empresa, vão acionando, né? Ou fazem denúncias no Ministério do Trabalho, e aí vão surgindo outras situações, doenças, afastamento do INSS, e aí, se colocar o ônus e bônus, né? Se colocar numa balança, não vale a pena.
Não vale a pena. E as pessoas também precisam ser treinadas para isso, né? Muitas vezes aquele gestor, aquela pessoa, ela não foi lapidada ou trabalhada para. Ela pode ter um perfil de liderança, pode ser um gestor, mas ela está precisando apenas ser um pouco mais lapidada e trabalhada também, né? As pessoas às vezes estão precisando de algo que o gestor não está limitando, né? Talvez Exatamente. a pessoa tem vários talentos ali que vão poder expandir e aí não está tendo isso porque tu tá com uma pessoa que está segurando as pessoas ali e tu não está vendo isso, né? Não tá tendo prejuízo, na verdade, né? Mas o prejuízo tu não está vendo no momento, tu vai ver depois, né, sei lá, em situações trabalhistas que... Ou não, porque as pessoas também às vezes não gostam de se expor, mas aí fica com aquela situação de que vai sair falando mal da empresa, né? E essa lei também tem essa situação do selo, né? Da empresa que vai ser... Que é participante, exatamente, do programa, né? Que vai atuar, né? Um selo empresa mais mulher, então... que vai ter alguns benefícios também perante o governo. E hoje as empresas, na verdade, elas é difícil tu construir um nome, né? Aí tu vai lá, trabalha, faz, tem o nome do teu escritório, o nome da tua empresa, e aí por uma situação um funcionário sai falando mal porque aconteceu isso e aquilo. Então, assim... essas empresas elas vão poder também, a situação do compliance traz muito isso, como a tua empresa é vista também perante os teus fornecedores, os teus clientes, né? Os teus funcionários. Então, cada vez mais as empresas buscam melhorar, né? Evoluir dentro desse rol de situações que a gente tem hoje na esfera trabalhista, de outras leis também que a gente tem, mas, enfim, é a empresa ser bem reconhecida perante a sociedade. Exatamente. Né? Fazer o seu verdadeiro papel social. Exato. Né? Exato. Então, eu acho que essa lei, assim, ela, aos meus olhos, assim, ela trouxe muita coisa legal mesmo, né, para ser inserida nas empresas e que vai, assim, melhorar, né, para pequenas, médias empresas, que talvez aos pouquinhos vão se adaptando aí, né, e essa, assim, da situação da CIPA, quando eu fiquei sabendo dessa lei, foi o que eu achei mais fantástico, sabe? Que é levar o conhecimento dos funcionários, de toda a população, né? De qualquer nível hierárquico na empresa, entendeu? Tem que participar, tem que saber, tem que ser transparente, quais são os valores, qual é a missão da empresa, o que a gente quer para a nossa empresa, né? Então, ser transparente e todos saberem o que é um assédio moral, o que envolve um assédio moral, o que envolve um assédio sexual, né? As duas empresas que eu atendi, teve aí uma situação também do eleitoral, que teve uma situação de assédio eleitoral também, mas teve um assédio sexual, né? Que era um gerente, né? Enfim, tinha ali queria ter algum contato a mais com as novas funcionárias, né? Sim. E aí as meninas estavam meio constrangidas. Daqui a pouco, ele não vai me contratar, né? Ele pode me demitir. Então eu estava assim, meio dizendo que sim e que não, né? Mas, assim, não tem, né? A pessoa era casada, ele não tinha que estar tendo nenhum tipo de investida, né, com a pessoa. Então, estava forçando algo que não era legal. E aí isso chegou lá para o diretor da empresa, então me procuraram para que eu fizesse um trabalho de treinamento na empresa. E depois
isso parece que foi bem legal. A situação meio que o gerente era uma pessoa bem qualificada, mas não tinha essa ideia sobre o assédio sexual, né? Exato. Porque vem de uma criação, vem de uma sociedade, nós vemos de uma sociedade machista, de uma criação. Não. Com o treinamento, com as explicações, com alguns casos que eu levei de jurisprudência que tiveram no nosso tribunal, expliquei que são situações em que a empresa acaba respondendo se aquela vítima for acionar a justiça, né? A empresa é responsável, então a empresa tem sim que tomar as atitudes, tem que demonstrar, tem que, através de treinamento, explicar para as pessoas que, né, se a pessoa não quer, a empresa também não pode proibir, né? A gente sabe que não pode proibir o namoro, mas quando a outra pessoa não quer, por exemplo, no caso a mulher não quer aquele relacionamento, o superior não pode, né? Forçar a situação. Forçar. Principalmente, né, sugerindo que se ela não aceite aquilo, talvez ela não continue na empresa. Ou não consiga o cargo, né? Não consiga o cargo que tanto almeja, né? Exato. Então, são coisas que têm que ser bem explicadas, né? Porque muitas pessoas não entendem. Então, é algo que... Por isso que essa lei eu acho muito legal, porque tem que levar essas informações para esse pessoal, né? Explicar detalhadamente o que é, o que pode, o que não pode, quais são as consequências disso para a empresa. Né? Claro, e é um ambiente de trabalho, né? Independente do estado civil, se a pessoa tem interesse em outra pessoa, aquilo não se deve, né? Deve-se começar fora da empresa, né? Pode se conhecer na empresa. Essa é a visão geral, porque por mais que as pessoas sejam livres e desimpedidas, né? E queiram se relacionar, não misturar, né? Trabalho e relacionamento. Trabalho não pode, né? Ficar bem claro. Mas é complicado, a gente vem de uma sociedade machista, né? Infelizmente, a gente tem aí uma questão cultural. Muitas pessoas não têm noção que determinadas palavras ou atitudes podem constranger a outra pessoa, né? Até quando começou a relatar, me fez lembrar de uma situação, de um relato de uma cliente que ela se sentia muito mal, que o supervisor tocava nela para conversar, né? Tocava no braço dela para conversar. E ela não se sentia bem, né? Por que em determinados assuntos ele precisava tocar em mim para conversar e me chamar num canto? A forma como ele falava, o jeito, né? E teve outras coisas realmente que seja um certo assédio, né? Com a minha cliente. Então, realmente são coisas importantes de serem abordadas dentro de uma política de compliance, uma política de preventiva, para que não ocorra no ambiente de trabalho, né? Dava a ensejar, sim, essa situação em específico, que era um assédio, né? E ela não gostava de ser tocada, né? Assim, como, para quê, né? Eu trabalhei em tantas empresas, nunca aconteceu, né? A gente sempre conversou, enfim, nunca dei abertura para isso, e eu me senti constrangida, né, de ser tocada e tal, tocada no ombro, tocada no braço e tal, falar muito pertinho, aquela coisa assim, né, sussurrada, e aí, né, isso é um assédio sexual, enfim, e toda uma pressão em cima daquela situação. O canal de denúncia, né, ele pode ser, como deve ser, assim, com total sigilo, com total anonimato, né? Então, assim, essas situações pode ser que a outra pessoa também não esteja achando que aquilo ali esteja algo errado, né? Mas isso pode ser tratado, pode ser resolvido, desde que os gestores, né, que o pessoal que esteja ali nesse comitê, né, que vá trabalhar de prevenção, essas situações, sejam sensíveis ao ponto de verificar as situações e dar um respaldo, né? Dar um retorno para essa situação, né?
Então, eu vejo que esse ponto, assim, dessa lei além de outros aqui, né, que a gente já falou que tem muita coisa legal aqui, e que inclui também os homens, né, que os homens também podem se beneficiar com essa. Para as empresas, o trabalho, o teletrabalho, o trabalho remoto, para ficar com... Fala até sobre filhos e enteados também, então é uma lei bem inclusiva, né? Enfim, eu acho que a gente pode, né, fazer uma outra live com esses outros assuntos que tem, mas eu acho que esse ponto, não, claro, com certeza temos. Te convido a participar de outros encontros para nós falarmos dos outros pontos, né? Porque tem muitos pontos trazidos por essa lei, que alguns deles já estão em convenções coletivas, né? Da categoria, outros não estão, enfim, que é uma situação importante da gente abordar também, conversar. E eu também vejo, nós vemos isso como uma grande aquisição, vamos dizer assim, né, para a nossa sociedade, essa lei, essa instituição dessa lei, que a gente deve debater, falar, palestrar, conversar, instruir o máximo possível para que ela não caia em desuso, como algumas leis que nós temos por aí, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, que ela seja para não cair em desuso, para que haja uma necessidade latente, já existia há muito tempo, né, de uma preservação, né, do ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho saudável para as pessoas. Isso influencia homens e mulheres, não só as mulheres, né? Claro que a lei fala emprega mais mulheres, mas também beneficia os homens, né? Se o homem é gestor de um determinado setor, que tipo de imagem ele quer passar dali por diante, né? Que tipo de imagem ele quer vender como um profissional, né? Um bom profissional, um profissional com algumas deficiências, ou enfim, né? Não vamos usar outras palavras aqui, né? Para não dizer isso. E a lei também ela traz, ela é bem inovadora também, porque ali onde fala sobre a realização de no mínimo 12 meses das ações de capacitação, de orientação, de sensibilização dos empregados e das empregadas, né, de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre os temas relacionados à violência, assédio, à igualdade e à diversidade, né? Então, assim, não estamos falando só né, da situação homem, mulher, sobre a diversidade do trabalho. Então, é isso aí, nós temos que respeitar a diversidade todos de gêneros, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é algo que eu acho que a gente está caminhando aí para uma sociedade muito mais evoluída, mais inclusiva, né, mais saudável aí, para que todos possam conviver de uma forma saudável, tranquila. Perfeito, perfeito. Agradeço a tua participação. Agradeço ter recebido meu convite. Muito feliz de poder fazer uma live contigo. Espero que façamos muitas lives juntas para conversar e debater esses temas gostosos, temas muito bons, né? E o que a gente quer deixar para o mundo, né? Isso é a parte que nós queremos deixar para o mundo, né? Uma sociedade melhor para os nossos filhos, né? Para os nossos amigos, a nossa família. Queremos deixar um ambiente mais saudável, emocionalmente saudável, né? De trabalho, enfim. E no trabalho, né, muito mais ainda, porque no trabalho as pessoas passam muito mais tempo juntas, né, do que muitas vezes com as suas famílias. Então, assim, o ambiente de trabalho, o ambiente laboral tem que ser um ambiente saudável. Exatamente. Né? Tem que ser um ambiente que as pessoas se respeitam, né? Exatamente. E para isso, infelizmente, a gente tem que ter normas, leis para que isso sejam cumpridos, né? Exatamente, perfeito, perfeito. Agradeço a tua participação e que venham as próximas. Tá? Se alguém quiser deixar pergunta, pode colocar abaixo, que depois nós vamos responder em tempo, tá bom? Obrigada, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a você.